Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria, de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, e ele tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. E mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer ao Senhor: esse que está enfermo, aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta e sua irmã e Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar aonde estava. E depois disso, disse a seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tornas para lá? Versículo 9. Jesus respondeu: não há 12 horas no dia. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. E assim falou, e depois disse-lhe: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Amém. Sente-se, por favor, em nome de Jesus. No Evangelho de João, capítulo de número 11, narra um dos momentos mais auges do ministério de Jesus. Pois é o momento em que Jesus constrói um nível de popularidade acima do normal daquela época. Quando nós falamos de popularidade a respeito de Jesus, nós sabemos que hoje os meios mais comuns para se tornar popular é estourar nas redes sociais. E fatidicamente as pessoas estão estourando com besterol, né? Uma estatística foi feita, nossa geração de brasileiros, eles estão mais envolvidos em coisas que não produz nenhum crescimento do que coisas que produzem crescimento. Nós tivemos agora há pouco alguns exemplos passivos, notórios, não é? Como expressão de bora Bill. Eu demorei para entender por que isso explodiu, bora Bill. Isso estourou tanto que tinha gente na igreja chamando pastor do Bill comigo. Já pensou, não? Mulher do Bill, esposo do Bill. E do mesmo jeito que isso estourou, isso sumiu. Outro que eu estava percebendo, um tal de Papacapim, que agora está pedindo ajuda, que nem a mulher quer mais ele. A gente percebe quanto tempo foi desperdiçado por tantas pessoas para um nível de popularidade em algo não fundável, algo não estável, né? E essa ideia é assim, é aquela ideia de vamos na onda, né? Vai na onda. E a gente percebe pessoas encantadas, envolvidas nessa aptidão popular. Sabe, esse não preparo dessa humanidade para esse desenvolvimento de visualização é tão grande que traz tanto prejuízo, porque agora quem dispara nas redes sociais se acha formador de opinião. E agora a rede social virou um nicho de pessoas que ensinam porque pensa que sabe o que está falando. E a igreja,
ela parece que está sendo seduzida a cada dia mais, e as pessoas estão mais envolvidas com os cultos virtuais do que com os cultos físicos. Nós temos 3 ataques que a igreja sofre. As estratégias mudam, mas o sentido do ataque satânico é o mesmo. O primeiro ataque que a igreja sofre é o esfriamento. Você lembra como era ser jovem na igreja? Como era diferente ser jovem na igreja? A geração TikTok abraçou a popularidade da forma errada. E hoje tem crianças youtubers. E cada dia que se passa, eu percebo os pais não estão se dando conta do perigo que está acontecendo na sua casa, na sua vida, na sua família. O que eu acho incrível do ministério de Jesus é porque Jesus se tornou o mais popular do mundo quando não usava nenhuma dessas redes sociais. Jesus só teve 3 anos e meio de ministério. E até hoje é mais falado do que nós 3 juntos aqui no ministério. Escuta bem. Nesse momento, Jesus se torna o mais popular de toda a história. Porque se tinha uma coisa que o judeu queria e gostava, era milagres. Nós vemos pelo menos 7 milagres numa escala classificada no Evangelho de João. Em João, no capítulo 2, Cristo principiou os milagres em Caná da Galileia, transformando a água em João, no capítulo 4, ele cura o filho de um oficial. Em João, no capítulo 5, ele levanta o paralítico de Betesda, desde 38 anos, esperando um milagre na beira do tanque. Em João, no capítulo 6, Cristo faz a primeira multiplicação de pães e peixes. Em João, no capítulo 7, ele acalma a tempestade, mostrando que tem poder sobre as leis da natureza. Em João, no capítulo de número 9, ele cura um cego de nascença. Em João, no capítulo 11, ele ressuscita Lázaro na aldeia de Betânia. É incrível que esses 7 milagres feitos por Jesus, em uma escala simultânea, em uma ordem simultânea, mostra Jesus pronto, determinado para demonstrar à humanidade que no capítulo de número 2 ele tem um poder de transformar quem é em quem não é. No capítulo 4 ele tem um poder de ressuscitar filho de pessoas que necessariamente não serviam a ele. Que no capítulo 5 ele é o Deus que não abandona os abandonados. Que no capítulo 6 ele multiplica o pão, dizendo que ele tem pão para dar a todos que têm fome. Que no capítulo 7 ele é o Deus que manda na natureza, no vento, no mar, na tempestade. Ele tem um controle do tempo, das estações em sua própria mão. Que no capítulo 9 ele tem um poder sobre a curar quaisquer enfermidade que estivesse na sua frente. E que no capítulo de número 11 ele faz o homem que está morto sair do sepulcro andando vivo, para mostrar que ele venceu a morte para todo sempre. Deixa eu ver se você aplaude a Jesus, glorifica a Deus. Que Deus poderoso. Então toca no teu irmão, pega na mão desse crente, você está perto e diz assim: seu Deus é demais. É por isso que eu não consigo deixar, Jorge. Que Jorge vai para 2 cultos, né, Jorge? Por isso que não dá para a gente deixar esses deuses assim. É fantástico. Ele é fantástico. E necessariamente nesse capítulo 11 existem algumas coisas aqui que me impactam. E o que é, pastor? Olha bem para mim, por favor. O
capítulo 11 narra a ressurreição de Lázaro. E quem era Lázaro? Existem algumas coisas que nos demonstram a humanidade de Lázaro aqui nesse texto. Lázaro era irmão de Maria e Marta. O texto nos mostra que Lázaro vivia numa aldeia em Betânia. O texto nos mostra que Lázaro, ele ficou doente. O texto nos mostra que Lázaro também morreu. O poeta Sérgio Lopes canta um hino onde ele tem como título A Dor de Lázaro. E ele traz Lázaro na cena da crucificação, gritando: outra vez, Senhor, quero ver teu poder. Transforma a morte em vida. Lázaro ao ver Jesus sendo crucificado. Lázaro, além de ter todas essas humanidades, Lázaro também era amigo de Jesus. E se eu perguntar aqui a você, você é amigo de Jesus? Você vai dizer sim ou não? Mas Jesus é seu amigo? O seu relacionamento com Jesus é uma amizade intensa. E o que deixa Lázaro feliz é porque a própria palavra de Deus declara de que Jesus era amigo de Lázaro. E nós vemos que desde o início da Bíblia, Deus fez questão de se relacionar com seus amigos. Deus chamou Abraão de meu amigo. É lindo isso, né? A amizade de Jonatas e Davi, arriscando sua própria cabeça para livrar um amigo do seu próprio pai, que necessariamente ele poderia pensar em ser o herdeiro do trono, mas a amizade falava mais do que patente, do que cargo, do que cadeira. E é explícito. Pais, eu nunca tive inveja de alguém da Bíblia, mas de Lázaro eu sinto inveja dele. Uma inveja boa. Porque o texto diz 3 vezes que Jesus amava Lázaro. A Bíblia nos diz no capítulo 11, o versículo 3, de que mandaram, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Quem é que está enfermo? Aquele que tu amas. Então, a Bíblia é a testemunha de que Jesus amava Lázaro. No capítulo de número 11, e o versículo de número 5, o texto de forma explícita diz que ora, vírgula, Jesus, pastora Cláudia, amava Marta e a sua irmã e a Lázaro. Oriundos historiadores falam que a casa de Lázaro era bem habitada por Jesus, e todas as suas andanças, dos seus trabalhos seculares de carpinteiro, Jesus parava lá e lá sempre tinha comida. E não era normal no Oriente Médio naquele tempo ceias fartas. A comida era pouca. Então, mas a casa de Lázaro demonstra ser uma casa de alguém que tinha uma condiçãozinha financeira. Será que alguém não falou de Jesus? Jesus era amigo dele porque eles tinham uma condiçãozinha financeira maior? Você já pensou nisso? Oriundos historiadores não denota o texto como a casa de Lázaro, é a casa de Marta. Acredita-se que Marta era viúva e que ela abrigou Maria e Lázaro em sua casa, e que ela tinha posses, por isso que era uma casa bem habitada e sempre tinha comida naquela casa.
Tem casa que você vai na hora do almoço, você pega o almoço, mas tem casa que você vai em qualquer hora, tem almoço pronto. Então, para você ter uma ideia básica da casa de Lázaro, essa era a casa de Lázaro. E Jesus amava Lázaro, Maria e Marta. Eram seus amigos. O versículo de número 36 diz que não era só João que dizia que Jesus era amigo de Lázaro, mas os judeus, Eva, que foram chorar a morte de Lázaro, quando viu Jesus chegando, ele disse: vede quanto o amava. Então o amor que Jesus tinha por Lázaro era admirado até pelos inimigos de Jesus. Jesus não economizava demonstração de amor. Isso é interessante. Isso prova a existência da afinidade de Jesus com alguns discípulos. Jesus tinha 12 discípulos, mas 3 ele era mais afim: Pedro, Tiago e João. No versículo 33, quando o judeu diz assim: vede o quanto o amava, o que é que o texto está dizendo? A admiração que Jesus norteava nos olhares dele, o amor que ele tinha por Lázaro. Mas uma coisa que me deixa pensativo nessa noite, uma primeira coisa como aplicação, é que mesmo Jesus sendo amigo de Lázaro, Jesus não isentou dele passar por enfermidades. E não quer dizer, pelo fato de que Jesus seja amigo seu, ele vai te isentar de passar por privações. Não quer dizer, porque Jesus é teu amigo, ele vai deixar com que você não passe provas. Jesus não vai te dar foro privilegiado porque você é amigo dele. E isso é uma maneira que Jesus tem de provar, de você provar a humanidade de que a sua amizade com Jesus não norteia em cima de privilégios. Quem pode dar um glória a Deus aí? Nós vivemos em uma sociedade religiosa onde a proposta do culto é ir para a igreja porque Deus vai me abençoar. Eu vou para a igreja porque Deus vai me dar um carro. Eu vou para a igreja porque Deus vai me abençoar com um emprego novo. Eu vou para a igreja para Deus aumentar meu salário. E a gente fica barganhando com Deus. E Deus muitas vezes não vem a nós com nenhuma palavra para que nós viemos para o culto, para aqui Deus esclarecer para você. Ele já fez muito por você. Ele já fez por você na cruz. Ele já deu a sua vida por você. Ele já preparou um céu para você. Ele está trabalhando na sua vida. E ele, acredite, ele não está preparando bênção nenhuma para você, porque as bênçãos de Deus estão sob seu controle. Deus está te preparando para as bênçãos que ele já preparou antes que você existisse. Eita glória! Jesus era amigo, mas ele ficou doente. Jesus era amigo, mas ele adoeceu. E aí, meu irmão? E o mundo às vezes não compreende. Mas rapaz, você é tão amigo de Jesus, você vive na igreja, você vive, você que está em casa aí, talvez você está enfermo, ouvindo a live e está dizendo assim: rapaz, alguém disse, mas você só vive na igreja e vive doente. Jesus tem um plano na sua vida. E o plano de Jesus passa dessa carne velha que a gente tem, dessa carne corruptível que a gente tem, desse mundo mundano que existe perto de nós, desse prazer de ter que muita gente briga, homens disparados que matam por dinheiro, pelo poder. Deus não está preocupado em fazer com que sua vida seja mais um aprisionado ao mundo pagão, ao mundo capitalista, ao mundo do egoísmo, do egocentrismo. Deus não quer isso para você. Deus tem um céu de glória preparado para você, porque eles só pensam enquanto estão na terra, eles não sabem quando parte daqui. Mas a gente que crê sabe que daqui a gente parte. Não muda de companhia, só de lugar de desfrute. Eu vou desfrutar aqui, mas vou desfrutar lá no céu de glória.
Estava conversando com o presbítero isso, almoçando junto com ele. Ele disse: pastor, eu cheguei num patamar espiritual na minha vida que eu não estou mais naquela carreira. Aquela necessidade que você tem, você que está em casa me ouvindo, talvez você nem veio para o culto hoje por causa disso. Porque hoje você correu, você teve que ligar para alguém, e você teve que consertar um negócio, e você teve que ganhar um dinheiro não sei aonde, e você teve que, e não conseguiu fazer na sexta, e não conseguiu fazer no sábado, e vai fazer no domingo, e chegou em casa exausto. E deixa eu te dar uma notícia: toda a sua riqueza vai ficar. Você vai partir daqui e não vai conseguir levar nada. E na maioria das vezes, as coisas que você deixa para os filhos são os primeiros a destruir tudo que você juntou. Sim ou não? Você não tem nenhuma garantia daquilo que você junta. Pega na mão desse crente, está na hora de você acordar. Diga aí. Não seremos contagiados com esse mundo aonde só pensa em si. A igreja tem que fazer a diferença na terra. Eu vi a luta que a minha cunhada teve para ficar viva. E ela fazia com que cada final de ano, não era, pastora Cláudia? Cada final de ano ela fazia a festa como se fosse o último final de ano. Leucemia, só tinha 1% de chance. Às vezes eu dizia a ela: você vai vencer. Mas eu estava sem força, e era só a retórica, porque não havia chance, não havia condições. E às vezes eu olhava para ela e dizia: meu Deus, será que eu vou pegar no esquife do caixão? Quantas vezes a igreja se reuniu comigo no monte orando, mas ninguém nunca pensou que um cantor daquele, magrinho, sem nenhum problema de saúde, quando cantava "Vai ser tão lindo", deitasse num palco de um dia de casamento. Teve parada múltipla ali, até a causa morte, os médicos não conseguiram saber. E eu quero te dizer que ele não parou de cantar. Ele não parou de cantar. Ele continuou cantando, mas quando ele abriu os olhos, ele já não estava num casamento glamuroso de alguém que estava pagando uma oferta milionária, mas ele estava cantando para uma plateia de anjos no céu de glória. Talvez quando ele abriu os olhos, o que ele viu era tão imenso, tão grande, tão poderoso, que ele olhou e disse assim: nunca mais eu quero voltar lá, porque o que Deus tem preparado para a gente é melhor do que agenda, é melhor do que púlpito, é melhor do que oportunidade, é melhor do que carga, é melhor do que terra, é melhor do que casa de praia, é melhor do que peixe na praia, é melhor do que andar de lancha, de jet ski. A Paulo diz que o que Deus preparou para nós, a mente humana não consegue entender, os olhos nunca viu. Deus tem coisa grande para os que acreditam no grande Deus aqui na terra. Sabe essa certeza que eu tenho? Lázaro ficou doente, mas sabe, Josi, ele ficou doente, mas ele não ficou inimigo de Jesus. Ele continuou amigo de Jesus. Pega na mão desse crente e diga: continue amigo de Jesus. Diga assim: continue amigo de Jesus quando o bolso estiver cheio. Mas diga: quando o bolso estiver vazio, continue amigo de Jesus. Mas ele permaneceu amigo de Jesus. Por favor, escolha uma pessoa do seu lado. Escolha uma pessoa. Adote uma pessoa hoje. Pegue nas duas mãos dela assim.
para o seu irmão e diga a ele: o importante é não mudar de companhia. Diga: aqui ou no céu, nós seremos e continuaremos sendo amigos de Jesus. Dê um abraço dessa pessoa. Em nome de Jesus, dê um abraço dessa pessoa. Oh! Aleluia. Olha bem para mim hoje. Levanta a tua mão direita assim para cima comigo. Mandaram chamar Jesus. Jesus disse que a enfermidade não era para a morte. Jesus ficou o tempo todo lá. Jesus só voltou depois de 4 dias. Quando Jesus volta, ele encontra Lázaro sepultado. Já estava em estado de putrefação. Jesus chega. Marta olha para Jesus e diz assim a ele: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Maria diz a mesma coisa, mas Maria o chama de mestre e adora ele. Eu digo: Deus, guarda meu coração para eu nunca ser Marta. A gente gosta muito de falar de Marta, porque Marta era atarefada com as coisas daqui, mas não é esse mérito que eu estou falando. Eu estou falando que quando as pessoas não são atarefadas com as coisas de Deus, é porque há muito tempo que já não foi desde a mente. Tudo começa aqui, ó. Se você se acordar pensando na obra, você consegue chegar. Marta, quando chegou para Jesus, ela chegou dizendo: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E o grego, ela está querendo dizer assim: o Senhor chegou atrasado, na hora errada. Mas ela se esqueceu de que Maria sabia que Jesus não se atrasa. Esse é o problema da gente. Jesus chegou na hora certa no seu filho, lá no hospital, na UTI que ele ficou, meu filho. Ele não chegou nem adiantado e nem atrasado. Jesus chegou certo quando livrou seu irmão Diego naquele problema que ele se envolveu. Jesus chegou certo, mas chegou certo na sua vida, Regi, quando você se despediu de todos que pensavam que não estaria mais vivo entre nós, quando pegou a Covid-19 e foi entubado. Jesus chegou na hora certa na sua vida, na sua casa, porque o meu Deus não se atrasa. Ele tem um controle nas mãos. E quando Jesus chega, e quando Jesus coloca o pé e vai lá para a casa de Lázaro, Maria chega dizendo as mesmas coisas, mas Maria não se esquece de adorar. Diga a seu irmão aí que está do seu lado: em momentos de crise, não negocie a tua adoração. Alevi machura me andaramas. Você tem que adorar a qualquer custo. Jó disse: nu saí do ventre da minha mãe, não voltarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Quando Jó grita: bendito é o nome do Senhor, os anjos se levantam do trono da graça naquela hora assim, ó. Pai, diz: é isso aí. Sabe, tem horas que fica difícil de verdade. Mas é nesses momentos que Deus quer provar a nossa fé e mostrar para todo mundo quem a gente de fato é. É lamentável quando pessoas, por perder uma posição da igreja, resolvem sair delas. É porque nunca foram posicionados em Deus de verdade. Levanta a tua mão direita que eu vou profetizar. Para Marta, Jesus deu ensinos pedagógicos. Para Maria, ele disse: me leve no problema que eu quero ir lá. Eu vou repetir para você dar uma glória a Deus mais alto. Para Marta, ele deu ensinos pedagógicos. Marta, seu irmão há de ressuscitar. Ela disse: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição dos últimos dias. Aí ele diz assim: não, Marta, eu estou dizendo que eu sou ressurreição e a vida. Mas para Maria foi: aonde é que ele está? Me leva lá. Levanta a tua mão direita. Jesus vai até lá, aonde está o problema, aonde está
Eita, Deus está aqui para presente nessa noite aqui. Eu não sei o que acontece com cultos assim simples. É nesses cultos que Deus fala. Deus manda eu lhe dizer: eu vou lá, no meio da tua casa, no meio da tua família, no meio do mistério que está acontecendo lá. Você sabe o que é, e eu vou resolver. Quando Jesus chega diante do túmulo de Lázaro, todo mundo olha, os judeus diz: olha como ele o amava. E ele olha e diz assim: você não sabe o que é amor ainda. Jesus chora. E quando Jesus chora, ele está apto a fazer o sétimo milagre no Evangelho de João, trazer Lázaro para fora. Deixa eu lhe dizer, o ano 2024 é ano de Lázaro vir para fora. Quem crê, dá um glória a Deus aí. Eu estou sentindo Deus na casa. Mas pastor, ele já está fedendo. Pastor, é caso consumado. Pastor, o casamento já está acabado. Pastor, não tem mais jeito. Olha, fica quieto, porque Jesus vai até o túmulo de Lázaro e vai dizer: Lázaro, vem para fora. Ai meu Deus, que eu estou sentindo Deus aqui na casa. Glória a Jesus. Removida. E Jesus disse: removei a pedra, tirai a pedra. Deixa eu lhe dizer, às vezes para acontecer um milagre só precisa você tirar. Às vezes é uma amizade, tirar algo que está te atrapalhando na tua vida espiritual. Você sabe o que é que te atrapalha na vida espiritual? Tem uma coisa que te atrapalha na vida espiritual. Às vezes são coisas simples, mas Deus está incomodado com isso. Às vezes é a maneira de andar, a maneira de vestir, a maneira de falar, a maneira de se portar, a maneira de se apresentar, a maneira de pensar que você é alguém melhor do que alguém, a maneira que você age com olhos altivos, com soberba, a maneira que você erra, a maneira que muitas vezes você é viciado a ser. Mas hoje, nessa noite, o Espírito Santo me traz aqui para dizer: eu tenho prazer que Lázaro venha para fora, mas eu quero que você arranque o que impede Lázaro sair para fora. Onde eu te encontro.